Nossa alegria. Do menos, né? Nossa. Para nossa alegria. Para nossa alegria. Lá em cima, acho que tem. Ah? 8 anos, cara, que isso aconteceu. Eu lembro disso. Olá, muito bom dia, feliz Páscoa. Nós estamos aqui para celebrar a ressurreição do Senhor Jesus, aqui no Instagram e aqui no Facebook. E é tão importante nós nos reunirmos hoje em torno desse tema extraordinário que é a vitória de Jesus sobre a morte. Se há uma informação, se há uma notícia, se há uma mensagem que eu e você precisamos ouvir, é a mensagem da esperança. A esperança que a vida venceu a morte. Convide os seus amigos, compartilhe com seus amigos, crie sala de vídeos para que mais pessoas sejam abençoadas e impactadas com o Evangelho simples de Jesus. E daqui a pouco, mais em alguns minutinhos, nós vamos estar já iniciando o nosso tempo, o nosso encontro com o Evangelho. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Esta é a Betânia, reunida em Londrina, no norte do Paraná. Um forte abraço, que Deus os abençoe. Você quer ver o texto? Se você, mas eu posso começar para lá. Eu gosto muito do Salmo 100. Está no seu coração. Você diz com amém. Pelo amor de Deus. Feliz Páscoa. É muito bom a gente estar hoje aqui e poder dizer Feliz Páscoa, Feliz Ressurreição, Feliz Vitória do Senhor Jesus para todos nós. Bom dia. Bom dia. E como vamos começar? Olha só. Celebrar. Celebrar a Páscoa. Nesta manhã tão bela e tão linda. A Bíblia diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Todo o planeta Terra é convidado a celebrar a glória de Deus. Pastor, sabe o que eu estou pensando? Sim. Hoje, pela primeira vez no cristianismo, a Páscoa é celebrada dentro de casa em todos os países do mundo. Isso é uma coisa realmente diferente, singular. Se alguém planejasse, não daria certo. Se alguém agendasse, nem por decreto. Se fosse decretado por todos os países, não funcionaria. Impressionante. Não é surpreendente É isso? surpreendente. Então vamos ler isso daqui, hoje é diferente. Ó. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Todas as terras. Parece que nunca ecoou tanto em nós essa palavra todas as terras do que hoje. É verdade. Servir ao Senhor com alegria. Então, joga fora o medo. Eu queria convidar vocês a exorcizar o medo. Amém. Pastor, sabe que eu cheguei à conclusão? O medo é um vírus pior do que tudo. Mata mais, não mata? Mata mais. Então, nós podemos já resolver isso. Apresentai-vos diante dele com cânticos. Ontem eu vi um psiquiatra dizendo: se você quer na quarentena se livrar de todo
toda essa depressão, essa ansiedade, comece agradecendo. Descubra 5 coisas para você agradecer, que você já muda o seu humor e cria um poder imunológico. Era um psiquiatra espanhol falando. Olha que interessante. Então, ensinando o povo a agradecer, agradecer, agradecer. Tenha gratitude. Ele fala, gratitude. Esse cara está falando do Evangelho. Do Ele Evangelho. está dando a receita do Evangelho para gente. Então, olha só, apresentai-vos diante dele com cânticos. Amém. Com cânticos de gratidão. Cante mais, adore mais. Agradeça mais. E declare, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos, e somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ele cuida de nós. Esse sentimento de pertença é fantástico. É você saber que você não está solto. Tem alguém. A ideia do Supremo Pastor, e é claro que a gente lembra do Salmo 23, né, Silas? Deus como nosso pastor, aquele que cuida da ovelha. Ninguém precisa estar sozinho, ninguém precisa, porque o pastor está aqui para cuidar de nós, e está, né, é no presente. Não há uma circunstância no mundo e no universo Essa graça. das ovelhas que confiam no seu pastor. Você vê, nós estamos começando, entrando por suas portas. A Bíblia diz, entrai por suas portas. Com ações de graça, só gratidão, de novo. As nossas portas estão fechadas, mas as portas de Deus continuam abertas. Nunca se fecharam. Elas estão abertas para você agradecer. E está dizendo, entra nos seus átrios, com hinos de louvor, rendei-lhe graças, de novo, rendei-lhe graças, de novo, rendei-lhe graças. É uma ênfase, gratidão. Gratidão. E bendizei o Senhor, bendiga o nome de Deus. Por quê? Porque Ele é bom. Coisa linda. Fala aquela frase que você gosta de dizer, Deus é sempre Bom, sempre muito bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é muito bom. É Sempre. interessante. Sempre e o tempo todo, Deus é bom. E quando a gente fala isso, quando nós estamos falando de gratidão, gente, nós estamos reconhecendo que nem tudo vem das nossas mãos, mas há um provedor, há um cuidador, há um sustentador e há um criador. O que cria, ele tem poder para sustentar e para guardar e para proteger. O Deus que cria é o Deus que sustenta, é o Deus que protege, é o Deus que abençoa. Essas coisas estão sempre juntas, não é? Deus é bom sempre. Sempre. Imutável. Imutável. E a sua misericórdia dura para sempre. Sempre. Dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Toda geração, toda, a nossa também. Então, você está dentro desse salmo. Que coisa linda. Então, faça o que está escrito aqui. É assim que nós começamos hoje. Esse serviço de adoração a Deus Amém. com gratidão. Amém? Com gratidão. E convidamos vocês e as famílias para estarem juntos adorando esse Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta manhã. Nós estamos celebrando a vitória do Senhor Jesus sobre a cruz. Te louvamos, ó Pai, porque o teu Filho foi fiel e fiel até a morte. E porque ele foi fiel, ele foi aprovado pelo Senhor. A sua oferta foi aceita por ti. E o Senhor o ressuscitou no terceiro dia para mostrar para o mundo, para o universo, para o inferno, para todas as gerações que tu és Deus e que tu és o único digno de ser louvado e engrandecido. Estamos aqui para declarar a vitória de Jesus sobre a morte, a vitória de Jesus sobre o mal, a vitória de Jesus sobre o pecado, a vitória. Muito obrigado por ter misericórdia de nós. Obrigado pela tua graça. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos dar uma oportunidade. Obrigado por nos dar a vida. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Louvemos ao Senhor.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vamos declarar mais uma vez essa verdade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Com profundas riquezas, Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. mais uma vez, com profundas. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. vamos mais uma vez juntos a Ele. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, Mais uma vez. glória, Mais uma vez, glória. pra sempre, amém. Toda glória seja dada ao nome de Jesus. Todas as vezes que a esperança do povo se desvanecia, todas as vezes que o coração das pessoas se entristeciam no povo de Israel, Deus chamava os seus profetas para trazer uma palavra de esperança, uma palavra de paz, uma palavra que levantasse o povo. E no livro do profeta Isaías, considerado o Evangelho do Antigo Testamento, onde nós temos as maiores referências sobre a vida de Jesus, no capítulo 40, quando o povo estava passando por uma grande crise, Deus levanta o profeta para falar de esperança. Aquele povo que esperou pelo apoio, pelo suporte das nações vizinhas, aquele povo que esperou o suporte dos amigos nunca vieram, aquele povo que esperou em deuses, em ídolos, em suas religiões pagãs, e os deuses nunca trouxeram respostas, porque como disse o profeta, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, eles têm pés, mas não andam, eles não têm vida própria. Então, portanto, os deuses se silenciaram, nunca trouxeram a solução para o povo. E aí entra Deus com essa mensagem. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam no Senhor. São as crises, as pragas, as provações
é que nos levam a aprender algumas lições. E uma das mais importantes, a gente aprende a depender de Deus, pastor Silas, e é isso que está dentro do bojo da oração que você vai fazer por nós agora, pelas famílias, pelo mundo, nessa perspectiva da esperança. Da esperança. Nós vamos orar pensando no seguinte: em toda a terra nós estamos celebrando a vida de Cristo. A ressurreição é o maior, a ressurreição de Cristo é o maior acontecimento da história da humanidade, porque foi o dia em que a morte morreu. Amém. Então vamos orar porque a vida se estabeleça nos lares. Feche os seus olhos, vamos orar. Enquanto oramos, Pai, nós estamos pedindo que o Teu Espírito venha. O Senhor é aquele que vem em glória. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu deste Tua vida por nós. Sim, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor irá voltar. É verdade, Jesus. Oramos agora, Senhor, que todos, em todo este planeta Terra, cada lar que está me ouvindo, esta cidade, esse estado, este país, este mundo, Sim, Senhor. tenham uma revelação, não somente de quem era Jesus Cristo, lá no passado, lá aquele que andou pelas margens da Galileia, mas quem Ele é agora em nossas vidas. Ele continua vindo a nós pelo Seu Espírito. Sim, Senhor. E Ele voltará como o leão da tribo de Judá, Aleluia. como comandante dos exércitos do Deus vivo, com seus olhos cheios de fogo, de luz e plenitude. Oh, meu Deus. Ele virá trazendo julgamento sobre as ações também, mas Ele virá um dia para ressuscitar os mortos e virá para purificar e refinar um povo Amém. inteiramente para Ele. Ó Senhor, é assim que nós estamos orando. Hoje, Pai, nós oramos É verdade. pelas nações, É verdade. oramos para que o véu caia de todos os olhos à medida que nós continuamos orando, Senhor. Olha para esta cidade, Sim, olha para este povo, Senhor. Ah, Senhor, caia toda a cegueira e haja uma compreensão da realidade de Jesus Cristo em cada lar, uma volta renovada ao Teu Espírito, ao Espírito de Cristo, à salvação de Cristo. Nós nesta manhã celebramos a ressurreição de Jesus Cristo e pedimos que os nossos olhos espirituais sejam abertos em todos os lugares da terra. Senhor, venha sobre nós. Bendito é o Senhor, Deus do universo, que traz vida à terra. Bendito o Senhor, Deus do universo, que trouxe o corpo de Jesus Cristo e Yeshua de dentro da terra, ressuscitando. Ó Pai, nós cremos agora que o Senhor está abrindo nossos olhos para milagres no poder da ressurreição, enquanto nós celebramos a ressurreição. Papai. Sim, papai. Ó Senhor, venha sobre nós. Sim, papai. E agora eu peço que haja uma unção de saúde em cada lar. Amém, Jesus. Invade cada lar agora com a tua saúde. Amém. Invade cada lar com a tua proteção. Amém. Invade cada lar com o teu Espírito. Amém. Pai, nós Amém. profetizamos um tempo novo Amém. nessas famílias, na igreja Amém. e no Brasil. Sim, E em todo o mundo, na tua igreja sobre a Sim, terra. Pai. Em nome de Sim, Jesus. Pai. Em Quem nome de crê Jesus. comigo diz Amém. 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 Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos cantar mais um cântico de louvor e adoração ao Senhor. Vamos juntos. Você em casa nos acompanhe cantando com a gente. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse
desse nome é nome de Jesus. Chamo o céu para buscar luz, veio pra nos resgatar. Maior, maior que os meus pecados, nada vai nos separar. Quão maravilhoso é, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Quão maravilhoso é nome de Jesus. Quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Esse nome é poderoso, há poder no nome de Jesus, a libertação no nome de Jesus, a vida no nome de Jesus. Agora nós vamos dedicar ao Senhor as nossas contribuições e nesta dedicação nós queremos orar pela vida de todos, para que não falte o pão de cada dia e para que Deus esteja abençoando as famílias. É verdade que a nossa economia, a economia mundial, está passando por um momento muito desafiador. E muitos temem pela perda do seu emprego. E alguns já perderam. Então nós queremos agora orar para que, em nome de Jesus, não bata o medo, o domínio do medo, do pavor e a insegurança, mas que o Senhor Deus venha
abençoar o seu coração, dando paz, a paz necessária, para que então você possa enfrentar essa situação confiando no Senhor, sabendo que Ele nunca vai deixar faltar, que Ele nunca se ausentará da sua casa, especialmente num momento como este. Você tem aí o número da conta da Betânia, se você quiser, se você puder, e se você quiser. Isso tem a ver com generosidade, isso tem a ver com desejo de participar, com alegria de participar, isso tem a ver com amor para com a obra de Deus. Faça isso, não é? Você tem os dados e aí você pode fazer isso com facilidade. Mas o que eu quero mesmo agora é orar por você e pedir para que Deus te abençoe. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar nas tuas mãos agora e dedicar ao Senhor tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, para que nós possamos manter a nossa família e investir no teu reino. Ah, Senhor, eu quero pedir mesmo que o Senhor esteja nos ajudando a ter uma vida digna, que o teu povo tenha uma vida digna, uma vida onde não falte o necessário, onde o primordial esteja ali, onde o pão de cada dia esteja sobre a mesa e o teu povo desfrute de uma vida com dignidade. E mais do que isso, que em vendo o seu cuidado para com eles, eles possam com amor dedicar daquilo que o Senhor já tem dado para a tua obra. Abençoa cada família, abençoa cada lar, derrama a tua graça e a tua bênção. Eu quero te pedir, Pai, que o dinheiro nunca seja motivo de divisão da família, nunca seja motivo de discórdia, mas que o dinheiro seja uma ferramenta para abençoar, para propiciar uma vida digna, equilibrada e, ó Deus, sem ganância, mas vivendo em paz e de um modo simples. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde. Gente, esta transmissão está sendo feita aqui da nossa sede. Nós vivemos e usamos o Eurocenter por um período, os primeiros 3 anos da comunidade Betânia. Nós estivemos ali na rua Higienópolis, bem no centro de Londrina, no coração de Londrina. E agora nós estamos aqui, que também é o coração, na Avenida Maringá 2247. Quando terminar tudo isso, no momento que Deus determinar, quando terminar tudo isso, nós vamos estar vindo então para cá definitivamente. E aí nós vamos estar celebrando ao Senhor já na nossa nova casa. Um lugar simples, mas um lugar gostoso e aconchegante, que está aberto para toda a sua família, para vir e participar, para ouvir o Evangelho. A Betânia é uma comunidade que se propõe a estar pregando o Evangelho simples de Jesus. Esta é a nossa tônica. Nós precisamos voltar ao Evangelho. Nós precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. E mais do que nunca, diante de uma crise como essa, a gente percebe a necessidade de nós termos realmente conteúdo sólido sobre a palavra de Deus, sobre o que nos diz a palavra de Deus em todas as áreas da vida, para que o enfrentamento de crises como esta estejam baseados ou basados nos ensinos de Jesus, não é? Porque tanto a crise ela vem para todos. A diferença está no enfrentamento. A diferença está em como você reage ao que está vindo aí. E a nossa opção é servir a Jesus, é crer em Jesus, é confiar em Jesus, que Ele está conosco. Aliás, o motivo dessa confiança, ela tem a sua origem, a sua fonte exatamente na ressurreição. Porque se não fosse a ressurreição de Jesus, nós não estaríamos aqui nesta manhã. Um teólogo sul-americano disse que Jesus ressuscitou no 3º dia e não deu tempo da grama crescer. Não deu tempo da grama crescer. A grama não cresceu sobre a sepultura de Jesus. É verdade. Não. É um capítulo de um livro, né? Exato. A grama não cresceu sobre a sepultura de Jesus. Foi muito, muito feliz essa colocação. E verdadeira. E verdadeira. O nosso tema hoje é celebrando a ressurreição, a vitória. Eu estou aqui pensando que coisa maravilhosa. Eu quero dizer para você, nem tudo aqui sai exatamente como a gente espera, né? De repente,
a gente tem que fazer uma coisa, outra, mas eu queria agradecer muito essa equipe. Olha que É verdade. maravilhosa. Essa turma faz milagres. Está descobrindo coisas, cada momento estão melhorando. É verdade. Até É nós verdade. queremos que você que está nos vendo, tem alguma sugestão para a gente melhorar. As coisas boas vocês contam para todo mundo. Se estiver errado, você fala só para nós, para a gente melhorar. É verdade, é verdade. E Tá por bom? falar nisso, deixa eu só aproveitar esse gancho que você está dando e pedir para os amigos para compartilhar. O Facebook, quando você abre a sala de vídeo, você sabe, isso amplia o alcance, não é? E mais pessoas vão ser abençoadas. Gente, tem tanto amigo seu, não é? Que você gostaria que conhecesse Jesus. Essa oportunidade, olha que oportunidade de levar. Se você coloca lá nos seus contatos, isso vira uma coisa impressionante. Muitas pessoas vão ser atingidas com essa palavra. É um pedido que nós fazemos. Seria bom se você lesse para nós, pastor, Mateus 28, 1 a 10. O que aconteceu naquela manhã? Que manhã surpreendente. É verdade. E eu quero que você observe alguns fatos desse texto, porque, para mim, Mateus 28, 1 a 10 é um dos textos mais preciosos escritos no planeta Terra, porque é a maior notícia que já aconteceu. Foi decretada a morte da morte, na morte de Cristo. Verdade. Né? É isso Não é bonita mesmo. essa frase? É linda. A morte da morte na morte de Cristo, É lindo. porque Ele ressuscitou. É impressionante. Então, a ressurreição é um fator fundamental. Preste atenção nesse texto. Depois do sábado, depois do silêncio, depois do Shabat, depois do descanso, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas, mas cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. E de repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Esta é a palavra do Senhor. E eu quero fazer uma pergunta: as mulheres foram as primeiras? Você vê que coisa esplêndida, né? Coisa. Num mundo tão masculino, num mundo tão machista. Sabe o que me chama a atenção? Elas saíram depressa. E o anjo falou para ir depressa. Né? E depois depressa. Verdade. Você já imaginou? Elas já estavam com pressa. Aí o anjo manda ainda ficar com mais pressa. E a Bíblia diz que elas saíram depressa. É verdade. Esse depressa, para mim, me chama muito a atenção, porque elas estão doidas para contar, né? Quem não estaria, né? Imagina isso. E essas Imagina. mulheres tiveram esse privilégio maravilhoso. E é para contar para os discípulos. Agora, eu quero chamar a atenção para um fato aqui. E de avisar os meus irmãos. Uhum. Jesus não tinha até esse momento chamado os discípulos de irmãos. É a primeira vez que ele chama os discípulos de irmãos. Eles são amigos, eles são meus discípulos, são servos, mas agora eles são irmãos. Por que são irmãos?
Esse é o ponto mais importante. Porque quando ele morreu, nós morremos com ele. Paulo disse, um morreu por todos, logo todos morreram. Mas quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. A Bíblia diz que nós ressuscitamos com ele e ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. É verdade. Atenção, nasce uma nova família. O novo nascimento é que você se torna a família de Deus. Você é tirado da velha família pela morte e você é colocado na nova família pela ressurreição. Então, a ressurreição de Cristo é o nosso verdadeiro nascimento. E agora, o Pai não tem mais o unigênito. O Pai agora tem um primogênito entre muitos irmãos. Nasceu a família de Deus. Ressurreição significa, vai dizer aos meus irmãos. E no outro evangelho diz que eu volto para a casa do Pai, meu Pai, vosso Pai. Nós somos agora uma família. Vai dizer aos meus irmãos. Que lindo isso. E agora, Unigênito, primogênito. agora ele é primogênito. Sempre foi unigênito. Com a ressurreição ele agora é Primogênito. O primeiro. Que de vai... muitos irmãos. Que lindo. E Hebreus ainda vai mais forte, diz assim, que nós somos a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Porque nele nós nos tornamos, além de irmãos, temos direito da primogenitura dele. Tudo que é dele é nosso. Ele ressuscitou. Aleluia. A ressurreição é Glória a vitória Deus. completa Glória de a Cristo Deus. sobre o pecado, sobre a morte, e muda todo o nosso destino. A ressurreição muda a terra, muda as nossas vidas e muda o céu. Dá licença, Silas. Deixa Não eu é falar. demais isso? Isso é fantástico. Eu queria que você prestasse atenção no que o pastor Silas está falando, gente, porque, olha, você sabe, não é todo dia que a gente vê alguém explicando as coisas com propriedade, com profundidade, não é? E explicando como realmente são as coisas. É tão importante a gente ter esse entendimento. O John Stott diz que crer é também pensar. A importância de você ter a razão da sua fé e saber no que nós cremos. Não se trata de coisa só epidêmica, só na emoção, mas é algo que vem para a mente e desce ao coração. Por isso a necessidade da explicação, entende? Quando ele explica isso, as coisas vão ficando mais claras, não é? Isso é fantástico, Silas. É fantástico, gente. E é uma nova natureza, é uma nova vida, e a gente tem que compreender este poder da ressurreição. Eu estou me lembrando, Billy Graham, num livro dele, Mundo em Chamas, Mundo em Chamas. ele tem um capítulo sobre a ressurreição que é fabuloso, sabe qual é o tema? O dia em que a morte morreu. O dia em que a morte morreu. E Paulo diz, onde está a morte, o seu poder? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, sepulcro, o seu horror? Está dizendo, cadê? Cadê a sua força? Sabe o que ele está dizendo? Ele ressuscitou. Que coisa tremenda. E o Billy Graham diz uma coisa interessante, quando ele ouviu isso lá na ex-União Soviética, quando o bolchevismo dominava, eles andavam pregando uma dialética ateia, chegaram numa aldeia, obrigaram todos a ouvirem, e por 2 horas um sujeito defendeu a dialética materialista ateia, 2 horas. E obrigaram o pastor, que era um bem idoso, a ficar bem na frente para ouvir tudo, 2 horas. Quando ele terminou, Billy Graham disse que essa história que ele ouviu lá, disseram a ele, o senhor tem 5 minutos, só por subir aqui, o senhor tem 5 minutos para desfalar tudo que eu acabei de falar. E o velhinho olhou para ele e disse, eu não preciso, senhor, de 5 minutos, me dê apenas 5 segundos. Quer dizer, acabou com o sujeito, né? O cara querendo humilhá-lo, dá 5 minutos depois de 2 horas, eu não preciso de 5 minutos, só 5 segundos é suficiente. Ele subiu e deu um grito, Jesus ressuscitou. Aleluia. Tudo está resolvido. E a multidão deu um grito só e disse,
Aleluia. Amém. Ele vive. Amém. Pronto, acabou todo o discurso. Uma frase da ressurreição destrói qualquer discurso humano, filosófico. Não há maior fator do que a ressurreição de Jesus Cristo. Isso é tremendo. Por isso, nós temos que compreender quais os benefícios da ressurreição. É verdade. E é É isso que vai mudar as nossas vidas. Ele está vivo. É verdade. E Ele está presente. A igreja não fala de uma história, a igreja fala de uma presença. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Você está agora em casa, em nome de Jesus, Ele está presente aí. Amém. 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 As portas estão abertas a Ele. E Ele é saúde, Ele é vitória. É verdade. Nós estamos É aqui, verdade. algumas pessoas, Ele está presente aqui. Gente, nós não falamos de uma ideia, não falamos de uma doutrina, falamos de uma presença. Por isso que De uma realidade. o Evangelho é encontro. Uhum. Uhum. Tem um teólogo chamado N. Brunner, reformado, ele disse, o Evangelho é encontro. Não é algo abstrato, é o encontro da realidade de Deus, da plenitude de Deus, da verdade de Deus. Isso é novidade. Por isso, ressurreição é novidade. Novidade, é uma E exorciza o medo, e exorciza a morte. Sabe o que é interessante aqui nas mulheres? Elas estavam com medo, que era temor, porque é uma novidade muito grande, Uhum. mas alegria. Exatamente. Interessante. Isso Temor e alegria. Hoje, todo mundo está com temor, certo? Mas você não pode ficar sem alegria. No meio do temor que temos agora, tem alegria. Então, depressa, adore o ressuscitar. Que coisa interessante, né? Porque normalmente, geralmente, você vai entender o temor como ausência de alegria, ou ausência de paz, por exemplo, né? Que comumente a gente pode pensar nisso, mas não quando você está diante do ressuscitado. Só o ressuscitado, só Jesus realmente pode proporcionar essas duas coisas juntas. Dentro de você há uma certa insegurança, mas há uma certeza, no mesmo tempo é uma dialética, são duas coisas andando juntas, parecem aparentemente conflitantes, mas não são. Elas conseguem se unir porque o Evangelho faz isso, né? Consegue se encontrar. Essa alegria impactante. Já pensou a emoção dessas mulheres, a sensação no coração delas, depois daquele sábado? Interessante o que você está falando, por isso que é bom a gente pregar juntos, a gente vai aprendendo. Olha só, enquanto você estava falando, eu olhei aqui, tomadas de medo e grande alegria. É verdade. O medo não é grande, mas a alegria é. Olha só. O problema é que tem muita gente que tem pouca alegria e um grande medo, né? Mas o resultado É. ele muda. O medo fica pequeno e a alegria que fica grande. Que coisa fantástica. Então é interessante medo e grande alegria. Mas eu quero chamar a atenção pelo seguinte. E eis que Jesus veio ao encontro delas. Isso me impressiona. Elas têm que sair correndo, o anjo mandou, só que no meio do caminho ele para elas. E a primeira coisa que ele fala para elas é: não tenham medo. Não temos. Não é? É a primeira coisa. É. Tira o medo. Me dá um medo aqui. Medo. Nada de medo, ok? Eu estou aqui. Então é alegria. Olha que interessante. Ele interrompe a caminhada delas, elas estão com toda a expectativa no caminho encontro ele. E sabe o que elas fazem? Elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés E o adoraram. e o adoraram. É a primeira liturgia pós-ressurreição. Para dizer, sabe o que você tem que fazer? Cair aos pés dele e adorá-lo. Aleluia. Ele Aleluia. vem. E se ele não vier logo, é você que vai. Ou ele está vindo ou nós estamos vindo. As duas coisas estão acontecendo. E eu tenho certeza que você, quando encontrá-lo, isso vai ser a primeira coisa que vai acontecer com você, você que vai cair aos seus pés. Olha. E vai fazer o que elas fizeram. Não tem outra atitude. Uhum. E você vai observar na hora que você abraçar os seus pés. Preste atenção no que eu estou falando. Uhum. Ele tem as marcas da cruz. Aleluia. A cruz trouxe marcas dos seus pés, nas suas mãos, mas a ressurreição não tirou as marcas. Por que eu sei disso? Porque Tomé pediu para mostrar e ele mostrou e disse: pode tocar aqui nas minhas feridas. Exatamente. A ressurreição não tirou as marcas do Cordeiro. As marcas do Cordeiro é a assinatura de Deus que para toda a eternidade
você saberá que ele é o Cordeiro de Deus. O leão da tribo de Judá tem as marcas do Cordeiro. Que coisa fantástica. Amém. E você por Amém. toda a eternidade lembrará, foi por mim que o Senhor fez isso. Aleluia. Eu estou aqui por causa do Senhor. Aleluia. E você vai adorá-lo para sempre. Aleluia. Ele é o Cordeiro Glória a Deus. que virá como leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Então, isso é surpreendente. Isso não é fé num fantasma, né, Silas? Não estamos falando de uma suposição, de uma figura, de uma imagem, de uma nebulosa. Nós estamos falando de algo real. Abraçar. Não tem coisa mais humana do que abraçar os pés, não é? E de adorar, não é? Diante de um Deus, você adora um Deus, não é? Essa foi realmente a reação, o impacto, né? Essa coisa de chegar e se quebrantar diante de Jesus. Por se celebrar o Cordeiro de Deus, é celebrar a sua morte por nós, significa, a ressurreição significa o seguinte: tudo foi feito. Por isso que é interessante a gente trabalhar 3 ideias que eu Sim. coloquei aqui para a gente só lançar para as pessoas. Não precisa ser muita coisa falar aqui hoje. Claro. O que é importante é que você celebre isso, mas o primeiro benefício é o seguinte: o perdão pelos pecados passados foi realizado. A ressurreição significa que Deus está dizendo: está feito. Eu aceito tudo que foi feito. O Espírito Santo ressuscitou Jesus. Ressuscitou Jesus para deixar claro, porque esta realmente seria a condição para que toda a palavra fosse verdade. Ela só seria verdade com este fato. Jesus precisou ressuscitar. Que se não houvesse a ressurreição, não haveria perdão de pecados. Porque daí, então, essa oferta não seria aceita. E essa é uma implicação que a gente tem para o dia a dia. Porque pessoas, às vezes, até perguntam, dizendo: puxa, mas é tão simples assim, chegar e confessar os pecados, como que é isso, não é? Mas houve um grande preço, um alto preço que foi pago. E é isso que nós precisamos entender. Nós temos o perdão dos nossos pecados porque alguém pagou por eles. Alguém foi lá e adquiriu a fatura, nos redimiu. Achei muito interessante a expressão de redenção, porque a expressão, esse termo, redenção, redimir dos pecados, pagar a nossa conta, pagar os seus pecados, não é? Ela é uma linguagem comercial, porque antigamente na venda dos escravos, você ia para os mercados de escravos e pagava a fiança do escravo. Você pagava aquilo que o escravo não podia pagar por ele mesmo. Ele não tinha condições de pagar, por isso ele era escravo. Então alguém chegava e dizia: não, eu quero este escravo. E aí ele pagava por ele. E então esse escravo agora tinha liberdade, ele passava a servir ao outro senhor. E ele mudava de senhor. E foi exatamente isso que Jesus fez na cruz por nós. Ele pagou os nossos pecados, pagou a minha dívida e a sua dívida. Ele pagou a nossa dívida. Ele disse: não, eu pago a dívida. E toda, e de uma vez por todas. E sem fazer exceções. Sem fazer exceções. É interessante isso, porque não existe pecado, pecadinho, pecadão. Não tem essa relação. Foi para todos os pecados. O sangue dele é suficiente para pagar todos os nossos pecados. Feito no claro, no escuro, hoje ou ontem, ou qualquer momento. Não é verdade? Porque a eternidade quer dizer isso, né? Isso mesmo. Esse conceito de eternidade, né? Do hoje, né? Dessa palavra, né, pastor? Eu quero dar uma ênfase no que você acaba de falar. É um texto que muitas vezes a gente perde. A Bíblia tem uma riqueza imensa e a gente perde essas verdades. Se você tiver com a caneta aí, anota, porque você vai precisar pensar nesse texto. Romanos capítulo 4, versículo 25. Olha o que diz o que você falou agora. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. A sexta-feira falamos da morte de Cristo. Exatamente. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Olha, A morte nos libertou dos nossos pecados, mas a ressurreição nos faz justos à direita de Deus.
ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, é a ressurreição que caracterizou: vocês estão justificados. Justos por causa dele. A ressurreição nos dá a garantia de que nós somos ressuscitados, que isso é verdade. É Que isso nós que Paulo fomos, está dizendo. que nós fomos perdoados e fomos justificados. Quer dizer, nós somos feitos justos. Sem a ressurreição não tem sentido a morte, mas tem um teólogo chamado Barth que diz: são os dois lados da mesma moeda, a crucificação e a ressurreição. A ressurreição caracteriza a crucificação. Interessante. Na crucificação temos o perdão. Perdão. Na ressurreição temos a a justificação. justificação. Maravilhoso. Nós somos perdoados, transformados, justificados, e o Espírito Santo continua trabalhando em nossas vidas. Por isso que o primeiro benefício da ressurreição é que nós fomos justificados. O perdão realmente foi definitivo, foi totalmente aceito. Se um pecado tivesse ficado, ele não poderia ter ressuscitado. Incrível. A ressurreição significa todo pago. Todo pago. Que a oferta foi completamente aceita, não é isso? Totalmente aceito. Totalmente aceita. A segunda razão, o segundo desdobramento da ressurreição para nós nos dias de hoje é que o benefício da ressurreição de Jesus é o poder da vida para o presente. Isso é importante. Eu acho que mais do que nunca a gente precisa saber o que a ressurreição tem a ver com a minha vida hoje, Agora. nessa quarentena, debaixo de toda essa nuvem que nós estamos. O que significa a ressurreição para nós hoje, Silas? Por isso que é importante, Paulo diz assim, para o conhecer e conhecer o poder da sua ressurreição. Tudo que Deus tinha que fazer para mim, para você, para nós, Ele já o fez em Cristo. Ele já o fez em Cristo. Alguém diz assim, Ele nos curou plenamente? Sim. Claro que tem gente que não recebe antes. Mas a ressurreição significa todos na ressurreição estão curados. Verdade. Todos estão plenamente, tudo está plenamente resolvido. Então, nós precisamos aprender a viver do poder da ressurreição. E aqui tem um ponto que eu acho muito importante. Quando a gente não tem essa compreensão, a gente cai no erro do religiosismo, em que as pessoas têm que fazer as coisas para agradar a Deus, para conseguir algo de Deus. Isso é terrível. Isso fere a glória de Cristo, porque tudo que Deus tinha para fazer, Ele já o fez em Cristo. Tudo. Silas, talvez essa seja uma das coisas mais capciosas, talvez essa seja uma das armas de Satanás mais terríveis, nos convencer de que a gente precisa fazer alguma coisa. O que você falou, você tocou no ponto aqui. A gente precisa fazer, e você vê toda essa indústria da religião, né, em torno disso, não é verdade? E se tem uma coisa que nós precisamos fazer é voltar aos princípios do Evangelho, que diz que Jesus já fez tudo por nós, e essa é a garantia que nós temos, que Ele foi ressuscitado justamente para nos dizer, você não tem que fazer nada, não é o que você faz, é o que eu fiz. Isso é muito importante porque a gente cai num erro filosófico de causa e efeito, né? Da impressão no Cristo Las Vegas, né? Aperta aqui para ganhar um prêmio, tem que fazer isso para ganhar um prêmio. Exato. Gente, isso é um erro terrível, porque a vitória vem toda do Calvário, vem tudo da ressurreição. Por exemplo, tem gente que acha, não precisa de muita fé para Deus fazer alguma coisa. Aí ele acha que Deus fez por causa da fé. Deus não fez por causa da fé. Deus fez porque Jesus ressuscitou. Amém. Bota isso na cabeça. Exatamente. Tudo está feito por causa de Jesus. Não, eu tenho que ter fé. Fé no que Ele já fez. No que Ele já fez. Fé para receber a ressurreição. A ressurreição é um poder antecipatório da vitória. Quando você está tendo o poder da ressurreição, uma coisa é dizer, Senhor, me dá saúde. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer, Senhor, eu recebo a saúde que o Senhor já me deu em Cristo na ressurreição. Se apropriar disso. Olha, se nós começarmos a aprender que eu posso receber a vitória do Calvário, a vitória da ressurreição, Senhor, obrigado, Cristo, olha para Cristo,
Porque tem gente que está vendo uma vida derrota porque ele começa a olhar para a sua fé em vez de olhar para Cristo. Aí ele começa a ter fé na fé. Isso é um erro. Exatamente. Ah, não, mas eu não tenho muita fé. Esse é o problema. Você está com fé que não tem fé, por isso que não tem mesmo. Cada vez diminui menos. O outro já piora. Ele, não, tem muita fé na minha fé. Está errado também. Eu não tenho que ter fé na fé, mas fé em Cristo. Exatamente. E fé em Cristo o quê? Ele ressuscitou. Então eu recebo o poder da ressurreição. O Senhor antecipa em minha vida o poder da ressurreição de Cristo. E se não acontecer? Se não acontecer de qualquer forma, eu vou receber isso, porque eu já estou ressuscitado. Ele já me fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. A Bíblia diz, nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém. Ele nos deu vitória. Esse é o benefício Amém. para o presente, viver no poder da ressurreição. Por isso que Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Não diz aquele que me fortaleceu, nem aquele que vai fortalecer, aquele que fortalece. Isso é presente. E a ênfase que a gente vê que a religiosidade dá é no tudo posso. A religiosidade dá ênfase no tudo posso. Esquece que onde é que está a ênfase principal. Aquele que me fortalece. É o poder dele. Por isso que, Exato. por isso que é no mesmo capítulo que Paulo diz, você tem que conhecer a Cristo, Uhum. mas conhecer também o poder da sua ressurreição. Como é que você vai viver numa quarentena? No poder da ressurreição. Como você vai resistir todo medo? No poder da ressurreição. Como que você pode resistir o vírus? No poder da ressurreição. Você estava Não é maravilhoso isso? Isso é maravilhoso, e eu acho que uma das razões pelas quais as pessoas têm tanta dificuldade é que, desculpa, eu não quero ser polêmico, mas às vezes há algum interesse da religião de manter as pessoas longe da clareza e da simplicidade do Evangelho, porque isso significa que as pessoas se tornam reféns, elas não conseguem andar com as próprias pernas. E foi isso que Paulo falou, inclusive lá em Gálatas, quando ele estava dizendo, o que aconteceu com vocês? Por que vocês já logo perderam a beleza, a simplicidade do Evangelho para seguir o outro Evangelho, a palavra etero, né? Eu acho impressionante ali o outro, é de uma outra natureza, uma outra substância. A gente segue uma outra coisa chamando isso de Evangelho, quando essa outra coisa não é Evangelho. É uma outra substância, que é a religiosidade, que é tudo que o homem produz. Aí dá glória para o homem, daí é que vem essa divisão. Eu sei mais do que você, eu posso mais do que você, eu consigo mais do que você, ou eu sou mais, pior ainda, eu sou mais digno do que você, eu mereço. Quando o cara fala isso, eu mereço, olha, eu recebi isso porque eu mereço, ou eu não mereço receber isso, por que eu passo por isso? É muita mistura, e isso significa completa ausência da ressurreição e da compreensão do Evangelho. É que a Bíblia diz, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, nem este poder glorioso de ressurreição. Esse é um momento tão importante que nós estamos falando aqui, porque tudo isso que a gente recebe, meus amados irmãos e irmãs, é pela leitura simples do Evangelho. A necessidade de ler o Evangelho de carreirinha, simples, entendeu? Eu li uma coisa interessante, Silas, alguém disse o seguinte, olha, vá para o Evangelho e esqueça tudo que disseram para você sobre o que você ouviu, sermões, etc. Deixe que o Espírito Santo de Deus revele para você o que está na palavra de Deus. Essa compreensão que o Silas está passando para nós é fruto disso, de uma reflexão simples, de vida devocional, de contato direto com a palavra, com o coração aberto, pronto, não com respostas, mas para receber aquilo que o Senhor está falando de lá para cá. Deixa a palavra de Deus falar com você. E a própria palavra revelada no nosso coração vai abrindo os nossos horizontes, vai tirando as escamas dos nossos olhos e nos dando percepção e lucidez para compreender o poder da ressurreição para o momento presente, do hoje, do aqui e do agora. E terceiro? O terceiro ponto, esperança para o futuro destino, aquele futuro que Deus já nos preparou. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, se você quiser anote, 1 Coríntios 6, 14 diz, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará
e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então, qual é a mensagem? Há esperança para o futuro. Que lindo isso. Há uma esperança para o teu futuro, há uma esperança para a sua vida. Há uma esperança para o seu amanhã. A ressurreição garante a sua eternidade. Você tem um destino em Deus. Você tem uma vida na terra, mas você tem um destino em Deus. E a Bíblia diz que nós seremos ressuscitados. Então, nós temos que reconhecer o quê? Que somos pecadores, precisamos de Cristo, acreditar que Ele morreu para pagar os nossos pecados e crer que Ele voltará e nós vamos viver uma vida maravilhosa. Então, eu digo a você o seguinte: hoje, por causa da ressurreição de Cristo, seus pecados foram perdoados, você pode conhecer o poder de Cristo na sua vida diária, e terceiro, você pode ter uma esperança eterna num destino glorioso. A pergunta que a humanidade faz, né, para onde iremos, o Evangelho tem uma resposta. Sem pretensão nenhuma, não é verdade? Sem pretensão nenhuma, sem querer tirar ninguém, muito pelo contrário, não é uma linguagem exclusiva, ela é inclusiva, porque é um chamado, é um convite que é feito para todos, para crer no poder da ressurreição, porque tem implicações eternas. O apóstolo Paulo, falando e explicando essa questão da ressurreição para os coríntios mesmo, ele estava dizendo: olha, se a nossa esperança se limitasse apenas a esta vida, nós seríamos os mais infelizes de todos. Mas a nossa esperança não está apenas nessa vida. A nossa esperança está na vida futura, na vida que está por vir. Não é verdade? É por isso que a gente às vezes sofre tanto, né, Celinhas? Porque você fica tão apegado às coisas daqui e esquecendo que muito mais do que o dia a dia de hoje, as coisas que nós somos apegados, né? Eu tenho ouvido, por exemplo, acho que você também, de tantas pessoas revendo as coisas, né? Tem até pessoas que dizem algo muito interessante, fazendo uma pequena correção, dizendo o seguinte: olha, quando voltar ao normal, aí essa pessoa diria: não, como voltar ao normal? Ninguém pode voltar ao normal depois do que nós estamos passando aqui, não é? Ninguém pode voltar ao normal. E uma das maneiras de não voltar ao normal é rever esses valores, como por exemplo esse apego material, esse apego às coisas, né? Apego e apego ao que está aqui, ao que está aos seus olhos, ao que você chama de seu, ao que eu chamo de meu. Agora, quando nós confiamos em Deus, confiando, fé nele, confiança nele, de que ele tem um destino especial para nós, guardado. Não é verdade? Quando Jesus chegou e disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu sei que existe aí um mito entre o povo cristão que pensa que está todo mundo mandando material para essa casa, Silas. Dá a ideia de um condomínio, não é? Um condomínio fechado, onde uns têm uma casinha mais pobrezinha e outro. Não é nada disso que o Evangelho está falando. O Evangelho está falando que é uma casa só, não é verdade? De um dono só, de um Senhor só, onde todos nós vamos ser abrigados nessa casa. É uma casa só com muitos cômodos, isso é verdade. Que daí vai nos receber a todos de uma vez por todas na eternidade em Cristo Jesus. Sabe, é muito importante isso que está falando, porque um sociólogo disse: nós não voltaremos mais a ser como éramos. E aí faz uma colocação: e quem é que quer que volte a ser como era? Quer dizer, nós não queremos mais voltar ao que era. Há uma espiritualidade nascente em todo o planeta Terra. Se você perguntar como será, eu não sei ainda, porque nós temos que reinventar isso, reinventar este mundo, reinventar tanta coisa. Mas algo nós sabemos: no poder da ressurreição nós poderemos andar vitoriosamente, livre do medo e sabendo que o Senhor protege aqueles que são seus. Eu gosto quando eu penso nesse poder glorioso do ressuscitado, e Paulo, quando escreve aos Filipenses, é chamada a carta da alegria, e ele escreve no meio de conflitos. Ele está preso, inclusive. Mas ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque para mim o viver é Cristo. Ele diz: eu aprendi a viver. Então, bom, ele aprendeu a viver
Aí eu pergunto para Paulo, o que é viver? Ele diz, para mim o viver é Cristo. Aí ele vai dizer, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades. Não é uma palavra linda para este momento? Olha só, tudo posso naquele que me fortalece. Alegrai-vos do Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Por que que você pode se alegrar? E a resposta só tem uma. Porque Jesus ressuscitou. Porque você pode ter esperança, mesmo no meio de um momento em que o vírus invisível passa pelo mundo. Porque Jesus ressuscitou. Amém. Podemos ter esperança no amanhã? Sim. Como diz o hino, né? Posso crer no amanhã. É verdade. Por quê? Porque ele vive. Porque ele estou. Porque ele vive. Porque estou. Exato. Porque ele vive. Exato. Posso acreditar no amanhã. Exato. Então, nós somos o povo da esperança por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Amém. Alguém pode perguntar, como que você pode estar alegre no meio de todo o conflito? Jesus ressuscitou. Amém. Amém. É Jesus isso. ressuscitou. Ele vive. Amém. Glória a Deus. Amém. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé. É nisto que nós basamos a nossa vida. E é por causa disso que a gente enfrenta o mundo do jeito que a gente enfrenta. Paulo disse que nós precisamos remir o tempo porque os dias são maus. Quando ele diz dias são maus, são os dias desde que Jesus ressuscitou até a sua próxima vinda, porque Jesus está voltando. Não é verdade? Jesus está voltando. E eu e você temos que estar preparados para isso. E uma maneira de se preparar, a única, é crer que Ele ressuscitou, que Ele é o meu Senhor, que Ele é teu Senhor, o nosso Salvador. E a gente faz isso numa entrega muito simples, né? Não é nada complicado. É apenas uma entrega pessoal, no quarto da casa, dobrando os joelhos, buscando a presença do Senhor, entregando o coração a Deus, sem audiência. Não necessita de audiência para você entregar a sua vida para Jesus, onde quer que você esteja. Não é isso, meu pastor? Eu estou pensando naquele texto de Êxodo 12. Estava essa semana ouvindo um teólogo judeu desde Jerusalém falando, quando eles estavam na Páscoa, debaixo do sangue daquele cordeiro, que era um cordeiro, e ele faz uma referência que hoje nós não estamos debaixo do sangue de um cordeiro. Essa é a diferença entre nós e eles. Exato. Eles eram para pegar um cordeiro, nós não, nós estamos debaixo do cordeiro. Amém. Ele não é um cordeiro, É verdade. ele é o cordeiro. E lá diz o texto que ia passar a praga sobre as casas. E ele, como judeu, falou em hebraico, ele diz que o texto, a palavra onde a praga é negev. Negev é a mesma raiz da palavra vírus, Olha, no hebraico. interessante. Então, o vírus vai passar, mas vocês estão debaixo do sangue de um cordeiro. Aí ele faz, nós como igreja, olha só, ele disse, temos que estar debaixo do sangue do cordeiro. E aí eu vou dar um passo além. O cordeiro que morreu, ressuscitou, ele vive e está no seu lar. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar assim? Vamos orar. Pai, que todo o efeito e os benefícios da ressurreição Sim, Senhor. aconteça na vida do teu povo. Sim, Senhor. A saúde da ressurreição de Cristo, a vitória de Cristo, a vitória do Cordeiro, Sim. a proteção do Cordeiro sobre esta família agora. Sim, papai. A proteção, Uhum. porque o Senhor é bom Sim. sempre, Sim. sempre. Sim. O Senhor é bom. É verdade. É verdade. Toda bênção sobre o teu povo, Aleluia. em nome de Jesus, Em nome de Jesus. para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que não faltem recursos na vida do teu povo. Amém, Jesus.
Em nome de Jesus Em oramos. nome de Jesus. Amém. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com você, com toda a sua família, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, porque Ele vive. As nossas redes, as nossas plataformas virtuais estão à sua disposição. Nós pedimos que você possa compartilhar o link com outros. Não é? A nossa transmissão está terminando, mas a mensagem fica para ser compartilhada, não é? Para o amor alcançar outros corações. Faça isso. Em nome de Jesus. Uma semana abençoada a todos. Feliz Páscoa, feliz ressurreição. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Muito obrigado.